Neste último dia, do último final de semana do mês de outubro, irmãos, Deus preparou para nós uma palavra espetacular, uma palavra que quer ajudar a cada um de nós a percebermos quão é necessário na nossa vida a presença de Deus, a presença de Cristo. E Deus, Ele sempre passa na nossa vida, Ele sempre nos visita, Ele sempre passa na nossa estrada. O Senhor sabe da realidade de cada um de nós. É preciso, é importante percebermos a necessidade que temos do Senhor. O que significa ter necessidade do Senhor? Significa ter fome, ter desejo, querer que o Senhor entre na nossa vida e abra os nossos olhos. Porque nós, por nós mesmos, sempre entramos no caminho errado, no caminho das trevas, no caminho da escuridão. A figura do cego é a figura da humanidade, que sem Deus, o que significa Deus na vida da humanidade? O sol que brilha. Sem esse Deus, a humanidade caminha na escuridão. Vocês já tentaram caminhar na escuridão? Quando a gente caminha na escuridão, se você fecha o olho e tenta andar, o teu corpo te pende para um lado, pende para o outro, e você não sabe a direção. Embora você entenda que o rumo está aqui, que a direção está aqui, que o corredor está aqui, mas se você fecha os olhos, e fechar os olhos significa viver na penumbra, viver nas trevas, viver na escuridão, você perde o rumo, perde o senso de direção. O que significa ser cego? Perder o senso de direção. Não saber aonde você está. E a pessoa, quando ela perde o senso de direção, quando ela perde o senso da sua vida, ela fica buscando satisfações, buscando compensações que no fundo não o leva a nada. É como esse cego. O que ele está fazendo na beira do caminho? Ele está sentado, prostrado, esperando que alguém jogue uma moeda, mendigando. O que você faz da tua vida? Mendigar. O que é mendigar? Pedir um pouco de afeto, pedir um pouco de carinho, pedir um pouco de atenção. Todos nós, irmãos, queremos ser felizes, porque o que nos faz sofrer? Não ser amado. E se a gente não se sente amado, a gente vai buscar nas coisas compensações para a nossa vida. E essas compensações, ao invés de nos ajudar, nos afunda cada vez mais. A liturgia, o evangelho de hoje, fala que Jesus passou em Jericó.
Não é por acaso, irmãos, Jericó dizem que é a cidade mais velha do mundo. E dizem que Jericó, dizem não, é verdade, ela está abaixo do nível do mar. Jesus passa por Jericó. O que significa passar por Jericó? Deus vai até o fundo do poço. Ele vai buscar o homem que está lá no fundo. Por isso Deus passa pelo caminho. E é interessante, porque tanto Jesus como a multidão e os discípulos estão a caminho de Jerusalém. O cego não, o cego está parado. O cego está instalado na sua debilidade, na sua realidade de morte. Porque não enxergar é não ter a vida. Quantos de nós vivemos na morte? Embora temos os olhos, mas não sabemos o rumo da nossa existência. E por não saber os rumos da nossa existência, vivemos batendo a cabeça em tudo quanto é lugar. Mas uma graça nós temos. Deus passa por onde nós estamos. E esse momento que Deus passa na nossa vida, irmãos, é um momento, é a oportunidade que nós devemos ter na nossa vida. É o Kairós. Deus passa. E o que faz esse cego? Esse homem que antes enxergava, mas se tornou cego. Ele deseja, de fato, ver outra vez. Por isso, quando ele fica sabendo que Jesus passa, e ele sabe que Jesus é a única oportunidade que ele tem na vida para recuperar a sua dignidade, o que ele faz? Grita. E quando ele grita, ele diz: Senhor, Filho de Davi, tem piedade de mim. Irmãos, espero que na nossa vida nós aprendamos a fazer isto, a gritar ao Senhor. O Senhor espera que nós gritemos. O Senhor não entra na nossa vida se nós não quisermos. Por isso Ele espera que nós gritemos, que nós o chamemos. Senhor, tem piedade de mim, olha para a minha miséria, para a minha debilidade. Olha para as minhas trevas, para a minha escuridão. Olha para a minha vida, Senhor. Quantas vezes eu devo fazer isto? Não é uma. São várias vezes. O Senhor passa e parece que não dá atenção. Mas por que Deus faz isto? Se Ele conhece a minha realidade, se Ele sabe que eu, na verdade, sou feito do barro e que eu não tenho forças, e que nada no mundo pode de verdade preencher o meu vazio, a minha debilidade. O Senhor passa, porque espera que a nossa oração seja uma oração de perseverança. Insistir, persistir. Embora muitos no caminho, a multidão, embora muitos que vivem do nosso lado falam: para que rezar? Para quê? Ih, Deus não te escuta. Tua vida não muda. Você não tem jeito. Para que ir buscar a igreja?
muitos tentam calar a voz do cego. Mas é impressionante, irmãos, porque esta liturgia e esta palavra do Evangelho de São Marcos é uma catequese para cada um de nós. Uma catequese que fala da perseverança, que fala da insistência da oração, da necessidade de gritar, da necessidade de clamar ao Senhor. Senhor, Filho de Davi, tem piedade de mim. Quem grita, irmãos? Quem clama, irmãos? Quem enxerga a sua debilidade. Quem não enxerga, não grita. Por isso, a cada dia a gente precisa, de fato, olhar para dentro de nós. E a cada dia a gente tem que aprender a ser perseverante, a gritar ao Senhor. E olha que interessante. Deus escuta o clamor do seu povo. E Deus para. E Deus manda chamar. Chame-o. E alguém diz para esse cego: coragem, levanta-te. O Senhor te chama. Jesus te chama. Eu espero que também na nossa vida tenham sempre pessoas que dizem: coragem, não desanimem. Levanta, sai dessa sua inércia, sai dessa tua paralisia, sai deste comodismo que você se encontra. Sai desta situação de mendigância. Sai da beira do caminho e vai até Jesus. Esse homem, quando escuta isso, o que ele faz? Ele dá um pulo e larga o manto. É muito interessante os detalhes desta celebração e desta palavra. Porque o que significa o manto para o mendigo? É tudo que ele tem. Tudo. É a sua segurança. No momento do frio, é o seu cobertor. É a sua proteção, o seu aconchego. E também o manto serve para quê? Ele colocava o manto na frente e quem jogava as moedas, para ele recolher as moedas, o manto é mais fácil. Mas olha que interessante, significativo, a leitura fala, que ele pula e deixa o manto. O que significa deixar o manto? Deixar a vida passada. Deixar a sua segurança. Deixar tudo o que ele tem. O Senhor te chama. Você está disposto a deixar tudo? Ou ainda você está preso às tuas amarras? Ou você está preso ao teu passado? À tua vida de morte? À tua vida de mendigância? O Senhor te chama a largar tudo e ir. Este homem sabe da oportunidade que ele tem, irmãos, e por isso ele se lança. Quando ele chega até Jesus, vocês poderiam falar: padre, mas será que Jesus não está enxergando que ele é cego e que a única coisa que ele quer é que Jesus cure? Por que Jesus pergunta para ele: o que você quer? O que queres? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer entrar na nossa intimidade. Deus quer entrar em comunhão conosco. Porque Ele pergunta para nós. Por isso Ele pergunta: o que você quer? E eu espero que cada um de nós, de verdade, saibamos pedir as coisas.
Porque muitas vezes nós gastamos o nosso pedido com coisa fútil. Ai, me cura a minha doença. Ai, me cura a minha falta de dinheiro. Ai, me cura a dificuldade que eu tenho de amar meu marido, de educar os meus filhos. Isso não é. Por isso que São Tiago, acho que é São Tiago, vai falar: vocês pedem, mas pedem mal, porque pedem para gastar nos vossos prazeres. Este cego, ele pediu aquilo que é essencial: ver. Vocês sabem o que significa ver? Não é simplesmente enxergar. Porque enxergar todos nós enxergamos. Ver é distinguir o bem do mal. A humanidade não sabe distinguir isto. Por isso a humanidade muitas vezes anda às trevas, às escuras. Muitas vezes aquilo que é bom para mim não é bom para Deus. Muitas vezes eu estou pedindo para Deus o quê? Afasta de mim a cruz, tira de mim os tormentos. Mas Deus fala: filho, é isso que você precisa para a tua salvação. Não murmure, não reclame, não se lastime. Pedir a Deus para que enxergue é, na verdade, perceber aonde está o caminho da vida, aonde está o caminho da salvação. Para pedir isso, sabe o que precisa? Uma só coisa: a fé. Vocês sabem o que é a fé, irmãos? A fé não é devoção. Ai, eu amo tanto Jesus Cristo, mas não faz a vontade dele. O que adianta? A fé tem uma letrinha na Bíblia de Jerusalém, no rodapé, que diz assim: fé é o homem deixar de contar com a sua própria razão e a sua própria vontade para se lançar em Deus. Isto é a fé. Por isso Jesus diz a ele: vai, tua fé te curou. E o que ele faz? Na alegria, porque recuperou a vista, porque diz, e imediatamente ele recuperou a vista, no mesmo instante, diz a leitura, ele recuperou a vista. E o que ele fez quando ele recuperou a vista? Seguia Jesus pelo caminho. Para onde Jesus está indo, irmãos? Aliás, essa é a última vez que Jesus passa em Jericó. A estrada de Jericó leva a Jerusalém. E o que Jesus vai fazer em Jerusalém? Doar a vida. Seguir Jesus significa doar a vida. Estar disposto a ir com Ele para a cruz, para a morte, sabendo que a morte foi vencida na cruz. Quando nós entendemos isto, irmãos, a nossa vida toma um sentido e um rumo totalmente diferente. Eu espero que Deus dê a graça de cada um de nós poder experimentar de verdade isto. Que o Senhor possa, como o sol, abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar. Quando nós enxergarmos de verdade, toda a Eucaristia para nós vai ser uma beracá. Vocês sabem o que significa ser uma beracá? Significa um louvor a Deus. O que fala o Salmo de resposta? Maravilhas fez conosco o Senhor.
exultemos de alegria. O cristão não vive a tristeza. Se você está triste, é porque você está cego. Porque o teu pecado, porque o teu sofrimento, porque a tua cruz está falando mais alto na tua vida e te cegou. O Senhor abre os olhos para que a gente possa perceber que nós não estamos sozinhos, mas que Ele nos carrega no colo. Como este povo da primeira leitura, que volta do exílio, volta para a sua cidade. E volta num caminho de alegria, num caminho de vida, num caminho onde existe a água. O que significa a água do povo para o povo de Israel? Lá é uma cidade carente de água. A água significa vida. A água significa fertilidade. A água significa fruto. O cristão precisa ter água na sua vida para produzir fruto. Porque sem a água nós somos terra seca e árida. Peçamos ao Senhor que nos ajude a enxergar aonde está a fonte da vida, que é Cristo.